Paz seja convosco, influentes. Paz seja convosco, região 523. Estamos aqui com mais um episódio. Dessa vez a gente tem um convidado muito especial. Importamos ele da Itália. O pastor Guido, é assim que se pronuncia, pastor? Sim. Seja muito bem-vindo a Muito esse obrigado. episódio. Pastor, a gente sempre começa perguntando quem é o pastor Guido. Sim. Se o senhor fosse se apresentar, como o senhor se apresentaria? Bem, eu sou um pastor missionário, digamos assim, não é? Porque eu sou fundador de igrejas. Eu não fui só mandado para cuidar da igreja. Eu fui mandado em lugares para fundar a igreja onde a igreja não tinha. Então a nossa experiência é grande, porque são 60 anos de ministério, não é? E 60 anos de ministério tem muita coisa para contar. Não sei o que é que vocês querem saber hoje aqui. Anos de ministério, tá vendo? Vocês ficam falando Ministério. que eu sou velho. Não, eu não falo que você é velho. Pastor, então, vamos só pegar uma linha de raciocínio. Como o senhor se converteu? 60 anos de ministério. Sim. Como que o senhor se converteu? O senhor estava falando ali que tinha um quadro que Sim. lembrou muito da sua... do momento que o senhor foi convertido. O senhor pode compartilhar um pouquinho com a gente? Sim. Eu morava em Jaú. É o ano de 1963. Vocês não tinham nascido ainda, né? 1963. E na época era o pastor Pedro Alves da Silva, fundador da igreja aqui na cidade de Jaú. E ele passava todos os dias na nossa rua. Fiz amizade com a minha mãe, italiana. Mamãe convidou ele para vir comer uma lasanha em casa. Olha. Ficamos amigos. E ele vinha de vez em quando falar comigo sobre a palavra de Deus, né? Aí nós fomos no primeiro trabalho que foi realizado aqui, era na Amaral Gurgel, se eu não erro, lá embaixo. E era uma igreja presbiteriana fechada, que foi cedida para a igreja quadrangular. Mas estava talmente cheia, mas cheia, até a calçada do lado de fora, que eu quis entrar, mas não pude entrar. E não era o meu dia. E os meses se passaram, anos se passaram. Aí eles construíram a igreja aqui na Avenida do Café. E um daqueles dias o pastor Pedro passou em casa e conversou comigo, contando o seu testemunho como ex-jogador de futebol, toda aquela vida complicada de jogador de futebol que tem uma certa fama. E eu pensei assim, mas se Deus mudou um diabo como esse, não é? Falei, então tem esperança nesse mundo que a vida da gente seja mudada. Sim. Sabe de uma coisa? Hoje eu vou na igreja dele, não é? E aí, peguei a minha Ford 29, né? E vim na Avenida do Café. Nisso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha uns 19, 20 anos. 19 anos. Então eu vim e era o único carro que tinha na frente da igreja, era o nosso. Eu fiquei com vergonha de parar na frente da igreja. Aí fui mais lá para baixo, né? Então eu estacionei o carro, entrei e fiquei de pé, bem pertinho da porta, porque eu tinha medo dessas igrejas. Falei, acontecem coisas aqui, apagam as luzes, e sabe, todas aquelas legendas que falam Sim. das igrejas, ainda mais naquele tempo. E então eu fiquei perto da porta, porque se acontecesse alguma coisa de estranho, era um passo Para ir embora. para escapar, né? Mas Deus me segurou. Deus me segurou durante toda a pregação. Eu fiquei em pé, assisti aquele culto. Você não ficou sentado no culto? Não, porque não estava cômodo,
não estavam na minha vontade de ficar Sim. relaxado. Parece que eu queria fugir. Sim. E aí aconteceu que eu vi a pregação mais maravilhosa da minha vida. Nunca tinha ouvido a pregação do Evangelho como o pastor Pedro pregou. Eu me lembro bem: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é? Esse foi o texto. Durante o serviço de culto, o pastor fez apelo no final: quem é que queria aceitar Jesus? Ora, eu sempre quis bem a Jesus, era católico romano, desde a minha infância na Itália, mas não era o Jesus que eu tinha escutado, né? Sim. Então, na hora que o pastor falou, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, eu fiquei com vergonha de levantar a mão. Eu falei, mas depois disso eu sou italiano, é que eu vou levantar a mão. Então não levantei a mão. Mas quando o pastor falou, eu vou orar agora por aqueles que aceitaram Jesus, vários foram lá na frente. Eu não me senti na minha liberdade de fazer aquele sinal de ir lá na frente. Mas o coração queimava para... Queimava. Quando o pastor orava lá na frente, eu pus a mão no meu coração e falei, Jesus, não fiz grande oração, que eu não sabia fazer. Mas eu disse, Jesus, eu quero você na minha vida. Olha. Quero você na minha vida. E aí aconteceu tudo. Aconteceu tudo porque eu queria gritar. Eu queria me jogar no chão. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Não sabia o que estava sentindo. Só sabia que tinha uma emoção que eu não podia controlar. De nada que já tinha sentido antes. Nada. Vim entender só depois que Jesus estava entrando e os demônios estavam indo embora. Entendeu como é que é? Essa era a conclusão que eu cheguei. Então eu não fiquei até o final do culto, não cumprimentei o pastor, ninguém. Peguei o carro e fui embora. Ai, respirar, um arzinho fresco e ficar pensando, mas o que aconteceu comigo hoje? O que aconteceu? E comecei a guiar o carro nessas ruínas não muito grandes, né, de Jaú. E naquele tempo não tinha aquelas construções que tem agora, aquela lâmpada vermelha, um gato passava na frente da rua. Eu fui. Depois de uns 15 minutos eu tive uma revelação. Tive uma revelação na frente do para-brisa do carro, aquele quadro. Tive uma revelação e eu vi Jesus. Serviu. Entre eu e o para-brisa tinha Jesus. Então, ali, eu chorei como eu nunca me lembro de ter chorado na minha vida. E senti a glória de Deus dentro daquele carro. E vi a mão do Senhor que se moveu da cruz assim, com aquela sua mão, e o sangue gotejava em cima da minha cabeça. Nossa, igualzinho. É. Então eu comecei a chorar, pedir perdão de todos os meus pecados. Olha que eu os tinha confessado ao padre. Mas eles estavam todos ali, viu? Estavam todos ali. Cada sábado eu ia confessar, domingo tomava comunhão, mas na segunda-feira o diabo se apresentava de novo, entende? O senhor era um católico praticante. Sim, sim, muito mariano. Então eu fiz essa experiência de ter com Jesus um êxtase, um gozo tão grande na minha vida, que eu pedi para morrer. Para morrer? Para morrer. Mas não de aquele momento. Mas não morrer porque estava triste. Mas morrer para não perder aquilo que eu tinha recebido.
Não podia pensar que amanhã Não ia sentir aquilo. não ia funcionar mais tudo. Por isso eu queria morrer. Mas Deus tinha outros planos para minha vida, né? Sim. Aí eu andei pela cidade com o carrinho para passar toda aquela sensação, os olhos inchados. Eu pensava, vou chegar em casa, como a minha mãe vai me ver. Aí depois que eu girei mais de meia hora pela cidade que estava deserta, já era 10 horas da noite, naquele tempo, né? Já escureceu. Aí bati na porta, minha mãe me atendeu e me olhou e disse, Guido, o que aconteceu? Disse, mãe, nada, mãe. Não, alguma coisa aconteceu e eu estou vendo no teu rosto. Olha. Estou vendo no teu rosto. Sentamos no sofá e eu contei a experiência para minha mãe e nós choramos juntos. Dona Maria, que esteve nessa igreja, nos abraçamos, choramos, nos beijamos e mamãe tinha chegado à conclusão que o filho tinha tido o seu encontro com Jesus Cristo. Olha que bonito. Lindo. E daí pra frente? E teve alguma coisa assim que te fez parar logo quando você se converteu? Eu comecei a ter oposição do meu pai, sabe? Meu pai chegou a dizer, eu preferia você como você era antes. Você vinha comigo nas festas, você vinha comigo nas bebedeiras, você vinha comigo nas pescarias, e agora você ficou casa, igreja, casa, igreja, casa, igreja. Não estou gostando disso. Eu disse, pai, eu encontrei Jesus, e é Jesus que me está dando a alegria que eu não encontrava na bebida, não encontrava na pescaria, não encontrava nos lugares que você me levava, que você dizia que eu tinha que aprender a vida. Então, eu nunca concordei com isso. Agora, pai, eu tenho um outro pensamento na minha vida, é servir o meu Jesus. Ele disse, então, você fica em casa essa noite, mas amanhã faz a tua mala e vai embora de casa. Porque o senhor tinha aceitado. Sim, a Jesus. E isso aconteceu. E como que foi pra você isso? Foi muito duro, porque nunca tinha saído de casa, né? Família italiana muito unida, Dona Maria, o Ítalo, meu pai, minhas irmãs. Era uma família pobre, digna, vivíamos dignitosamente, mas foi duro porque saí de casa para onde? Não é? Para onde? Fortunadamente, como se diz em italiano, pastor Pedro se transferiu para Ribeirão Preto. E ele disse, Guido, venha, me acompanhe, que eu vou arranjar um trabalho para você em Ribeirão Preto. Você não vai ficar na rua. E assim eu segui o pastor. Nisso o senhor já tinha quantos anos? Mas, coisa de 2, 3 meses. Tinha 19 anos. 19 anos ainda. 19 anos. Às vezes a gente tem uma juventude hoje que vê muita dificuldade em aceitar Jesus e mudar a vida. O senhor aceitou Jesus, a sua vida foi transformada. Sim. O senhor saiu de casa, porque se o senhor tivesse falado pro seu pai, não, tá bom, então a gente volta a pescar, volta aí beber, tinha ficado tudo Sim. em paz. Era a Não, proposta dele. era a proposta Você dele. joga a Bíblia no lixo, que eu prefiro um gibi do que a Bíblia. Eu falei, pai, isso eu nunca vou jogar na minha vida, o senhor pode ter certeza. E fomos para Ribeirão Preto. E em nenhum momento na vida do senhor bateu um arrependimento. Não. E ter aceitado Jesus? Sim. Nunca. Dúvida, sim. Porque a dúvida faz parte de quem pensa, né? Sim. A dúvida segue o homem sábio. O homem sábio não tem certeza de tudo, não é? E a Bíblia dá uma direção, mas não tudo Deus te revela na hora como você deve fazer. Eu segui a vontade de Deus. Fui para Ribeirão Preto, fiquei lá com o pastor,
fui trabalhar de mecânico de tratores, máquinas pesadas. Pastor Pedro foi para Minas Gerais, o nome daquela cidade. Foi para Minas Gerais e não voltou mais para Ribeirão Preto, senão para pegar a família. E para quem ele deixou aquela congregação? O senhor. Para mim. Falei, pastor Pedro, não é possível. Pastor Pedro, eu sou uma criança. Tem obreiros mais velhos do que eu aqui. Põe esses obreiros no meu lugar. Eu não sei nem como fazer uma pregação. Não, mas Deus falou no meu coração que é você que vai ficar cuidando dessa congregação. Eu me vi fazendo o pregador de uma hora para outra, sem nunca ter estudado para isso. Porque naquele tempo não tinha escola bíblica. Você tinha o Evangelho Quadrangular, um livrezinho assim de 10 páginas. Sim, não, falso, verdadeiro. Era só aquilo que você tinha que preencher. E mais nada. Mas eu não sabia pregar. Mas uma coisa eu aprendi. Eu aprendi a orar. Aquela foi a minha salvação. Porque eu orava 1, 2, 3 horas por dia. Por dia. Por dia. E fazia vigílias quase todos os sábados, das 10 da noite até as 5 da manhã. E vocês começaram uma congregação lá? Sim. Sem nada? Sem nada. E aí o pastor Pedro foi embora e o senhor ficou? Eu fiquei contrariado. Mas ficou. Mas fiquei. Então lá foi a sua primeira igreja? Foi o meu primeiro trabalho. Eu fiquei 1 ano ali. Ali aprendi a confiar em Deus, buscar a presença de Deus, né? A gente tinha os aparelhos de som, era aquela corneta de metal grande, que você escutava a 15 quilômetros de distância, né? Eu pregava com aquilo. O microfone eram aqueles redondos assim de lata, sabe? Que você vê só nos filmes antigos, sim, né? Redondos e chatos assim. Era aquele o nosso microfone. O aparelho de som era o sedã com válvulas. Pesava 15 quilos aquele aparelho. Aí, o vizinho do lado, porque tinha um tabernáculo de alumínio, e o som ribombava mais ainda no metal. Metal era coisa terrível. E o vizinho do lado estava muito aborrecido, que não podia escutar bem o jogo de futebol dele, né? Então ele levantava o rádio e aquilo entrava dentro do tabernáculo. E eu levantava o microfone. E ele levantava o rádio e eu levantava o microfone, até que não aguentei mais. Eu disse, irmãos, muito humildes, o chão era de terra, sabe? Irmãos, me ensinaram que levantar as mãos, Deus abençoa aquela direção aonde a gente levanta as mãos. Vamos virar as mãos para essa casa aqui, para abençoar esse homem. Não, eu não estava pedindo para ele morrer, não. Para se converter e vir para a igreja. Se converter. A esposa frequentava o trabalho, sabe? Olha. Aí, vamos orar, irmãos. E oramos 2 minutos, todos juntos, deu uns 2 minutos de oração. Daqui a pouco o rádio silenciou. Disse, olha, o homem escutou a oração, ficou temeroso e desligou o rádio. Que nada. Entrou um raio dentro do rádio dele que queimou o rádio até o chassis. Isso foi a esposa que veio contar. Queimou com fogo mesmo. Eu falei, meu Deus. Daquele dia em diante, nunca mais ele foi ouvir o rádio na hora da pregação. Você pensa que terminou tudo aí? Não terminou. Terminou aí de um lado, começou do outro lado. Misericórdia. Uma garota que durante a pregação gritava, histérica. Gritava, vinha no muro próprio, pertinho para... E gritava, e gritava. Falei, irmão, vamos levantar a mão para o lado de cá. A gente já tinha aprendido, né? E levantamos a mão.
oramos. Daqui a pouco entra a mãe pelo portão do terreno, desesperada. Corre, pastor, corre, corre, corre. O que aconteceu? Deixei os irmãos lá, entrei na casa, a menina estava endemoniada, arrastando-se pelo chão, entrando debaixo do sofá. Eu sentado ali, tentando entender a situação, e escutava a mãe dizer: perdoa, Jesus, perdoa, Jesus. Eu disse: irmã, por que a senhora está pedindo perdão? Porque eu mandava minha filha gritar aí para tirar vocês desse lugar. Mas agora nunca mais vou fazer isso. Aí nós estendemos a mão sobre a menina, ela foi libertada na hora. Olha só. Era a mãe que mandava. Não era nem... O senhor já passou... Qual que foi a maior dificuldade que o senhor já passou na igreja, assim? no começo. Muitas dificuldades. As igrejas eram muito pobres naquele tempo. Muito pobres. Não tínhamos templos. Eram terrenos alugados. Tabernáculo de madeira. Não é? E, às vezes, para a gente ir para uma convenção, nós tínhamos que contar quanto a gente tinha de dinheiro, se podia contemplar uma garrafinha de água no almoço ou uma Coca-Cola. Era pelo amor mesmo, a obra. E se tinha dinheiro para pagar o trem para voltar. Era trem. Era o trem, a Maria Fumaça, Mato Grosso, né? Então tinha que contar isso. E o prato era o prato feito na igreja, prato feito, arroz, salada, carne moída, acabou, entendeu? Mas o que era maravilhoso era ver o poder de Deus. O poder de Deus, coisa que eu não vejo mais naquele modo. Vou me explicar. Eu participei daquela convenção, que foi a primeira da minha vida. Eu vi os pastores jogados no chão. Pastores jogados no chão, chorando, lutando com Deus. E o seu presidente, que era George Faulkner, missionário americano, né? Não sabia se continuar o culto ou Deixava orar. deixava correr, sair da programação. Que coisa maravilhosa. Eu vi o Espírito Santo como uma pomba de ouro, mas não pequena, era enorme. Uma pomba de ouro enorme. E aqueles raios dourados que caíam em cima do auditório. Então, você não tinha dinheiro no bolso, mas você voltava com uma glória no seu coração. O que o senhor acha que a gente hoje tem que fazer para voltar a ter experiências assim? Minha opinião é que a igreja ora muito menos do que no passado. Que os pastores são muito atarefados e eles mesmos não têm mais tempo para orar individualmente. Chegar em casa, fechar a porta do quarto e ficar lá 1 hora, 2 horas com Deus. Hoje, se o pastor ora 15 minutos antes da pregação, olhou na Bíblia, por que 15 minutos? Porque às vezes eu fiz isso, muitas vezes, mas não ficava feliz. Sim. Eu ficava feliz quando eu podia passar mais tempo na presença de Deus. E a qualidade da pregação era outra. Que não era tanto o preparo e não era nem tanto o tempo de pregação, porque tempo de pregação é importante. Mas é inútil se ele passa de meia hora, 1 hora, que os ouvintes não te seguem mais. Acabou. Entende? Então, mas era importante que naqueles 10, 15 minutos, 20 minutos, o poder de Deus se manifestava. Endemoniados gritavam, demônios saíam berrando, como a gente diz, e o povo via que tinha um homem de Deus que tinha domínio sobre os demônios.
o nome de Jesus. Não é? Então, hoje, eu acho que o avivamento, a pergunta importante que você fez, o avivamento devia recomeçar com mais oração. Individual. Não se cansar, sabe? Porque a gente se cansa. Então, não se cansar de orar. É melhor você orar 40 minutos, 1 hora, e pregar 15 minutos. Mas naqueles 15 minutos você vai ver a glória de Deus. A gente gasta... Eu prego, sou líder de grupo de jovens. Às vezes a gente eu fico pensando numa pregação toda elaborada, cheia de teologia para passar, e eles não me entendem nada. Às vezes eu faço uma mensagem simples, rapidinha, e eles tocam o coração. É incrível, assim, já aconteceu várias vezes. Às vezes eu monto aquela pregação cheia de estudo, e palavra do hebraico, e põe tudo lá. Tem muito conhecimento, mas... Eles podem estudar isso em casa. Exato. Aí você faz uma mensagem de 15 minutos que toca no coração, e às vezes vale mais do que 2 horas do que você está perdendo. Voltando na convenção, hoje a convenção naquela época, como que era? Era grande? Tinha muita gente? Não tinha muitos, mas chegava 500 quando chegava, senão era menos. O prontuário do senhor é qual? Hein? O prontuário do senhor? Meu é 92. Né? O meu é 63 mil. Então, depois, veja, dormíamos no chão nas conferências. Olha. Esse negócio de ir no hotel, 4 estrelas, 5 estrelas, não sei quanto, não existia. Não existia dinheiro para isso. Você ia dormir no colchãozinho, preparado lá no lugar, com o lençolzinho deles lá, e os ratos de noite iam roubar a tua meia. Entendeu? Mas a glória de Deus era uma coisa fantástica. Que nada importava o conforto. Fica uma dica pros retiros. Galera que fica reclamando de banho gelada lá. Ah, meu Deus. Mas a glória de Deus era o que realmente importava. Não era todo como o conforto, a cômodo não importava. Sim. O que importante era ir sentir a presença de Deus daquela forma. E as igrejas eram cheias, hein? Eram cheias de crianças. Não tinha nada desse negócio de separar a criança do culto, não. Ficava junto. Tudo junto, e batiam palma e choravam. Você imagina que o meu filho recebeu batismo com o Espírito Santo com 4 anos e meio. Onde é que você vê isso hoje? Não? Sabe? Depois, a experiência maior que eu tive, eu fui pastor em Aquidauana, né? Mato Grosso. De Ribeirão Preto eu fui para Aquidauana. E Aquidauana nós passamos 5 anos da nossa vida. 5 anos. 5 anos. E construímos um templo lá, que na época... É verdade que foi um dos mais bonitos da época? Sim. Olha só. Foi. Pastor Faulkner, o presidente, né? Ele mostrava o projeto, que eu andava com o rolo de projeto na minha mão, né? Mostrava para os pastores, porque as igrejas eram feias, né? Eram 4 paredes, parecia salão de Saravá, não é? Depois, aquela construção, ela abriu a mente dos pastores para construírem templos mais bonitos da cidade. E o templo é um cartão de visita da cidade. Em fato, em Joinville, o pastor Faulkner disse: não existe cidade no Brasil que tenha os templos quadrangulares mais bonitos que a cidade de Joinville. Quando eu levava o presidente nos bairros, ele ficava encantado de ver, porque eu era superintendente, não deixava construir 4 paredes. Tinha que ser uma igreja. Tinha que ser. E também, quando começava, tinha que ser de madeira. Por quê? Porque se o pastor não acordasse, em 5 anos a madeira caía na cabeça dele. Tá explicado. E até 5 anos a igreja já tinha dobrado de volume. Como que foi a obra, os recursos? Porque, querendo ou não, acho que era bem caro nessa época. Sim. Nós ensinávamos o dízimo, as ofertas, mas vocês sabem, não todos
são dizimistas, né? Mas Deus sempre proveu, sabe? Em italiano se diz assim, Dio vede e provvede, não é? Baseado lá naquela experiência de Abraão, quando está para sacrificar o seu filho Isaco, né? Que ele pergunta, onde está o cordeiro para o sacrifício, pai? Né? E Abraão levanta os olhos para o céu, porque não tinha outro lugar para olhar, senão a misericórdia de Deus, e ele revelou um dos títulos de Deus, Yahvé Jiré, né? O Deus que vê e provê. Assim tem sido a nossa vida durante todos esses 60 anos, que Deus vê e provê as nossas necessidades. Chegou ocasiões que no Brasil, na Itália, não chegavam as ofertas de missões. Estavam bloqueadas em algum lugar. E nós estamos com os aluguéis atrasados. 3 filhos menores em casa. Ia no banco todo dia para ver se tinha chegado a oferta. Nada. Ligava para o Brasil. Já mandamos. Não chegava essa oferta. Aí eu disse para minha esposa, que você tem de dinheiro aí? Porque a mulher tem sempre um dinheirinho escondido, né? E ela falou, não tenho nada, tenho uma mixaria. Eu falei, pega aí. Eu também peguei a minha. Eu sei que tudo, acho que deu 10 mil lire, porque ainda não era euro. Acho que dava $5 se desse. Aquele pacote assim. Eu falei para minha esposa, vamos orar em cima desse dinheiro. Quando eu disse aquilo, eu senti uma risada. Porque não é só Deus que fala. O diabo também fala. Também fala. E ele é muito astuto. É muito inteligente. A gente não deve conversar com ele. Porque se conversar com ele, você perde. Com ele só a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Foi assim que Jesus fez. Então eu escutei uma risada, parecia, estava num salão de festa, e o diabo disse assim, como você não tem senso do ridículo? O que você está pensando, que o dinheiro vai cair assim do céu? Você está rezando a Deus? Ou você pensa que o dinheiro vai fazer assim? Eu, para não ouvir mais aquilo, eu comecei a invocar o sangue de Jesus. Deus veio prover, Senhor. Até que subiu aquela risada, eu terminei a minha oração. Falei para minha esposa, vou descer lá embaixo e ver a casela postal. Sabe onde coloca a correspondência no prédio? Era cedo, 9 da manhã, não sei. Eu abri a casela assim, um envelope desse que nós chamamos ofício, né? Branco, grande assim. Será isso aqui? Olho assim, João Cidade. Ou quem é? Rio de Janeiro. Nunca vi na minha vida. Abro o envelope e cai um cheque assim. E li a carta do irmão. Pastor Guido, eu trabalho no Ministério das Finanças. E eu senti no meu coração urgência de te mandar esses $200 para você aí. Meu Deus, foi só choro. Subi o primeiro andar das escadas, pulando 2, 3 degraus, e disse para minha esposa, pega essa tua mixaria aí. E o nosso Deus fez isso. Veio prover. Falou, esse é um cheque especial, que o senhor vai no banco, troca na hora. Não precisa esperar que venha para o Brasil. Olha só. Aí eu fui no banco, chamei o funcionário lá, deu testemunho para ele do poder de Deus. Ele viu o cheque, falou, espera um pouquinho. Eu vou chamar a sede de Torino. Falei, mas eles chamaram aqui o outro dia, chamaram semana passada. Eu sei com quem eu devo falar. Fiquei silencioso, ele foi lá, fez a ligação, falou, seu San Jorge,
seu dinheiro está aqui. Uau. Está aqui há 2 meses e eles não sabiam em que conta devia cair esse dinheiro. Estavam pensando em mandar para uma igreja chamada São Jorge. Olha, Sim, mas eu já disse para eles que esse dinheiro é da missão italiana. Sabe de uma coisa? Daquele dia nunca mais atrasou nenhuma oferta do Brasil. Deus tomou conta daquela e situação. aí foi a hora do senhor dar risada. Agora é eu que dou risada, né? E dou testemunho Sim. para o povo, porque às vezes tem gente que está em dificuldade, perdeu Sim. o trabalho, não pagou as prestações do mútuo, como é que chama aqui, né? Aluguel, O financiamento, financiamento. pode perder o apartamento. E nós oramos e as portas sempre se abrem. Sim. Pode ser que não te dê tudo aquilo que você pensava, mas te dá o necessário. Necessário. Sim. Cada dia o necessário. Deus sabe como fazer. Às vezes a gente brinca, fala assim, ir pra África fazer missão é mais fácil. É mais fácil ser missionário na Itália, onde um povo é totalmente católico, eles já têm uma crença desde de sempre. E como que foi essa experiência do senhor ser missionário na Itália? E só cortando o Rick rapidão, por que vocês decidiram ir pra lá, pra Itália? Bom, vamos começar por essa ser. pergunta. Eu e pastor Eduardo, que foi presidente da Quadrangular, né? Pastor da primeira igreja de Curitiba, nós nos associamos numa visão missionária. Porque a Igreja Quadrangular do Brasil não fazia missões no exterior. Nenhuma. Certo. Nenhuma. O assunto era Brasil e pronto. E nós pensamos de abrir esse campo, um campo novo. E fomos para o Paraguai. Primeira viagem missionária da Igreja sim. Quadrangular no Brasil foi... O Paraguai. E o Paraguai tinha um ditador feroz, que era o Stroessner. E ele não deixava entrar quem queria entrar, não, sabe? Mas nós fomos. Deus mandou um missionário do Chile para um encontro lá em Curitiba, que era 3 dias de jejum e oração. E esse missionário, Juan, ele falou assim, eu não sei porque eu estou aqui, mas eu vim buscar a direção de Deus. E nós dois, eu e o pastor Eduardo, dissemos, olha, eu acho que é o homem indicado para ser mandado para o Paraguai. Nós nos unimos, nos associamos economicamente, 50% cada um, e mandamos essa família para Assunção, para começar o trabalho. E aí o trabalho foi aberto no Paraguai, graças a Deus. Hoje não tenho certeza, não tenho estatística, mas sei que tem mais de 30 igrejas quadrangulares no Paraguai. E a direção é tudo paraguaia. Que não legal. tem mais missionário do Brasil liderando a presidência. Entende como é que é? Sim. Então essa foi uma primeira experiência. E a segunda, nós pensamos em Portugal. Mas na hora de mandar o missionário para Portugal, deu um break nele e ele falou, não, eu não me sinto pronto a ir para Portugal. E o pastor Eduardo disse, pastor Guida, o senhor vai para a Itália. O senhor é italiano, tem passaporte, tem documento. Tá pronto. Falei, ai, por favor, me dá um tempo de oração. Oramos 10 anos. Sabe? 10 anos oramos. A decisão foi presa 1 ano antes. Nisso, o senhor Isso. casado, já com a família. Sim. Um avivamento em Joinville que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Joinville, no ano de 84, batizamos 1.004 pessoas em um ano. Em um ano. Um ano. Meu Deus. Então, o Santa Catarina tem um avivamento. Começou um avivamento. Desculpa. Um avivamento que assustou as outras igrejas. Quem são? Quem é esse aí? Quem é esse Guido? Não, quem é? E nós começamos com as tardes da bênção. E Deus começou a fazer milagres. Os milagres chamavam o povo. Curas.
gente desenganada, O senhor vivenciou muito milagre. e gente que vinha amarrado para a igreja, carregado assim, parecia paralítico lá em Cafarnaum, não é? Foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado naquele modo. Grande, desse jeito, o avivamento que veio em Joinville. Você imagina que em Joinville tinha 2 igrejas, a primeira e a segunda, e uma congregação no bairro da Boa Vista. Acabou. Sim. Hoje temos 60 igrejas em Joinville. Né? Então o trabalho foi assim. Daí nasceu essa ideia de virmos para a Itália. E precisamos lutar. E lutar. O presidente ainda era o pastor Faulkner, depois o pastor Eduardo assumiu a presidência. A igreja de Joinville estava chocada que a gente, no meio de um avivamento assim, ia embora para um lugar sem saber aonde. Sim, eu tinha meus parentes lá, né? E nós fomos crendo que ia acontecer um grande avivamento também na Itália. Mas a Europa não é Brasil. A Europa não é Brasil. Só cortando rapidão. O senhor falou que orou 10 anos, durante 10 anos. E como que veio essa resposta? Não, vai para a Itália. Veio, digamos, através do pastor Eduardo, com disposição de ajudar. E ouvi a minha mãe, Dona Maria. Não sei se vocês conheceram. Não. Dona Maria. E eu falei, mãe, eu vou para a Itália, mãe. E a mãe disse, vai, filho, vai. Então, da boca da minha mãe, eu ouvi essa mensagem. Depois as portas se abriram, chegaram as passagens, os bilhetes, né? A casa do meu tio lá em Roma estava fechada. Tinha uma casa, um apartamento esperando a gente. Estava tudo engatilhado, né? Nós chegamos, fomos estudar italiano, porque o meu italiano era aquele de 8 anos de idade, quando eu vim para o Brasil. Ela também estudou comigo em Joinville, para poder lembrar e saber como fazer. E chegamos em Roma, nós começamos a visitar as igrejas de Roma, para ver como eles trabalhavam, qual era o ritmo, qual eram os hinos, que tipo de pregação fazia. Mas cada vez que nós íamos numa igreja, eu dizia, aqui eu não volto nunca mais. Porque nas igrejas, não todas, mudou muito, mas nas igrejas de Itália tinha um choreiro, de desespero, de coisa que não vai para frente. Começa a chorar o pastor, até os membros da igreja. Entende como é que é? Sim. Então era essa uma coisa Mas assim. já tinha igreja evangélica lá? Sim, Já tinha. Assembleia de Deus é uma das mais antigas da Itália, sabe? Mas tinha outras igrejas. Hoje, a situação da igreja de Roma, vai perguntar como é que está o ministério hoje, não é? Então, nós fomos presidente 30 anos da igreja da Itália. 30 anos. Lidando com pastores, problemas, pastores que se separam, se divorciam, gente que se mata, sabe? É um país muito deprimido. Você falou da Itália, né? A gente vê os filmes italianos, todo mundo dá risada, é festa. Aquilo é filme. O povo italiano é muito deprimido, muito depresso, entende? Muito depresso. E as igrejas evangélicas representam um ar novo para essas comunidades. São pequenas as igrejas na Itália, tão pequenas, 20, 30 pessoas. Poucas igrejas superam 100, 200, poucas igrejas superam. Quando chega a 100, se divide, entende? Sim. Então, só que tem uma coisa, quando eu cheguei em Roma, tinha, se não, 50 igrejas. Agora tem mais de 200 igrejas só em Roma. São pequenas, mas os pastores estão cuidando do rebanho.
E fomos abrindo obras, influenciando como influencer espiritual. Não é que eu fui lá né? Aí nós abrimos Milano, abrimos Torino, abrimos Mestre, que está a 10 minutos de Venécia, abrimos Verona, abrimos Rieti, que é o coração da Itália, Rieti. Milano já falei, né, Lê? Já. Descendo para o sul, Nápoles, e na Sicília, na ilha da Sicília, em Catânia, né? E na Sicília foi onde minha mãe nasceu. Bem? Então nós chegamos até lá. O trabalho está assim. E começamos muitos contatos com obras no exterior, com obras na África. Você citou a África. Sim. Nós temos trabalho lá, em Moçambique, temos no Congo, temos no Equador, não é? Temos em várias partes, estão se abrindo portas. Mas ser missionário na Itália é muito duro, porque o custo de vida é altíssimo. Se o missionário não tem um respaldo do exterior, ou não trabalhar na vida secular, ele não pode se manter. Não consegue. Não consegue. O senhor falou que batizou, desculpa. O senhor falou que batizou aqui em um ano mais de 1.000 pessoas. Lá, o senhor chegou a batizar quantas pessoas? Eu acho que em todo, não sei se batizei 100 pessoas. Lá? Lá. O coração é muito duro de pregar? Ou ser católico é muito forte? Não, não é forte. Não é forte? Não. O povo católico não frequenta a igreja. A estatística dá 9%. 9%? 9%. Mas quando você quer levar Jesus para ele, ele se defende súbito, tirando uma carta do paletó e dizendo, eu sou católico. Não? Como se aquilo fosse um salvaguarda da vida dele. Então custa você fazer entender que uma coisa é ser religioso e outra coisa é abrir o coração para Jesus, como aconteceu comigo. Mas nós temos irmãos e irmãs lá, italianos, que estão servindo a Deus, amam o Senhor, né? A obra está indo para frente. Ela vai lentamente. Assim que muitas missões não querem investir na Europa, porque custa muito. Muitos missionários vieram do exterior. Deus me mandou aqui para revolucionar, para fazer. 6 meses depois, onde é que está aquele missionário que veio lá dos Estados Unidos? Lá, já terminou o ministério dele aqui. Essa é a realidade. Quem vai precisa ter muita perseverança. E sabe quem está abrindo a obra agora? Não são os missionários. São os crentes que vão lá procurar trabalho, vão ser pedreiros, vão ser servente, não é? Vão ser badante, cuidar de velhos doentes, limpar a casa dos outros. Esses são os missionários. E nisso Deus vai abrindo as portas para ele começar o trabalho. Esses são os missionários. Não são mais missionários sustentados pela igreja. Não tem mais isso. Eles se sustentam pelo serviço deles, pela mão de obra deles. Os nossos missionários que estão lá na Suíça, ele é um baby dog, cuida de cachorro de um velho lá. Olha. Então ele ganha o saláriozinho dele daquilo. E a pastora é badante de uma senhora de idade, limpa a casa e tal. Fazem isso. Mas com isso eles têm o salário deles. E a gente vê hoje, pelo menos o que eu já vejo, é um preconceito com um missionário que vai para a Europa. Fala assim, você está indo para a Europa, você está indo passear. E se separar para ver, é um trabalho ainda mais árduo do que um outro país mais carente. Sim. Eles não são tão carentes financeiramente, por mais que o país seja caro de se manter, mas eles são carentes no coração, que o senhor falou, muito depressivo. Sim. O senhor acompanhou muito suicídio lá? Hoje a gente está no Setembro Amarelo, a gente tira esse mês para falar de suicídio, contra o suicídio. E o senhor testemunhou muito, teve acidente de pastores tirarem a vida, que o senhor presenciou alguma coisa como superintendente? Não. Mais membro mesmo, né? Sim, aconteceu.
Cada igreja tem um capítulo de história sobre isso. Inclusive sendo diácono e tal, etc. Sabe? Então, digamos assim que o pastoreio é aquele pequeno que você pode cuidar de pequenos grupos. É uma célula praticamente lá. Sabe? No trabalho grande não se cuida mais assim, porque assiste o culto de domingo, tchau, até domingo que vem, né? Mas os pequenos grupos você ensina, senta com eles em círculo e deixa eles fazerem perguntas, deixa eles tirar as dúvidas deles, né? E é assim em todo lugar. E foi difícil para vocês saírem de um avivamento, que vocês estavam num auge de um avivamento, para vocês chegarem lá num lugar totalmente congelado espiritualmente e durar 35 anos. E durar 35 anos. Né? Eu tive lá 2 infartos. Fui operado do coração, porque você se desgasta muito, sabe? De pensar, poxa vida, o ano passado eu batizei 10, esse ano aqui não tem ninguém para batizar, não é? Então, o obreiro que vai para lá, ele tem que se aculturar, ele tem que aprender que esquece o Brasil, as glórias dos batismos grandes, entende? Facilidade de comprar terreno, lá você não tem, porque um terreno custa uma fábula, sabe? É milhões de reais. Um terreno, imagine a construção. Entende? Sem falar de construção, entende? Nossa. É isso aí. Qual foi assim a parte que o senhor achou mais difícil indo para a Itália? Você fala assim, vou voltar para o Brasil. Bom, nunca pensamos em voltar. Talvez sim. Muitos nos chamavam, voltem para cá, etc. Mas nós resistimos, não é? Se a gente vai voltar para o Brasil, se Deus disser que é hora de voltar. Mas para mim voltar tem que ter um pastor para ficar no lugar. E esse pastor para ficar no lugar nunca apareceu. Senão tinha chegado antes, né? Para o Brasil. Dificuldade teve. Meus filhos que vieram comigo voltaram todos. Nós ficamos sozinhos. Entende? Então, 2 voltaram para o Brasil. O outro foi para os Estados Unidos. O outro para a Inglaterra. E nós, onde é que vamos? Ficaram só Eu vocês disse para dois. minha esposa, vamos morrer no Brasil. Pelo menos ali nós estamos com os nossos parentes, nossos irmãos, não é? Fato, aqui tenho 3 irmãs. Sim. O senhor tem 3 irmãs aqui? E a André é minha sobrinha, né? O Pietro, o novo pastor que vocês estão orientando, é uma bênção, né? Uma bênção. E como que é o coração do senhor, já que falamos do Pietro, ver o Pietro com a igreja, pastoreando? Acho que é uma coisa maravilhosa, mas é um desafio muito grande, porque ser estudante de medicina e ser pastor, eu falei para ele, e até ele pediu opinião para mim. Tio, tá parecendo uma igreja aqui assim, assim. O senhor me aconselha a aceitar? Eu disse, não, não aceita. Você está fazendo medicina. Mas tem uma coisa, se Deus falar com você, o problema é seu. Exatamente. Com ele, né? A formação de um pastor é uma vida, não é 2 anos, 3 anos, 4 anos, sabe? Você precisa muitos anos. E é amor, né? É amor. Aprender a perdoar. E talvez o sentimento pior que temos com o que trabalhar não é ódio, mas é ressentimento. Entende? Senso de ingratitude, né? No final de tudo, o que sobrou. Entende? Isso em relação à denominação, né? Porque denominação faz promessas, né? Sim. Depois, se você for para lá, o problema é teu. Volta se puder. Tem alguns missionários que deram só a passagem de ida e não tem a passagem de volta, né? Mas, tudo somado, uma bênção. Meus filhos são crentes, né? Meus netos também, servindo a Deus. Nós temos 4 filhos homens, 7 netos homens, e temos 4 bisnetos
homens, exceto uma menina que chegou agora para tirar o... Eu ia falar só homem. Então, São Jorge vão se multiplicar. Vai. Well, Bastante. Tá bom. O senhor hoje, o senhor veio pra passear pra cá? A gente sabe que o senhor tá... posso só, você Ah, vai já mudar de assunto, Não, né? pode ficar então. Não. Eu só queria saber como que foi voltar pro Brasil depois de 35 anos na Itália. Não foi fácil, hein? Outubro do ano passado estivemos aqui. E sentimos um ambiente que era hora de voltar, né? E falei com a minha esposa. Vocês voltaram quando da Itália? Quando vocês voltaram da Itália? Em outubro do ano passado viemos aqui de passagem. Outubro. Ai, estavam lá. Estamos lá. Foi aí que nós decidimos, ao voltar com a minha sobrinha, né, Andréia, e voltar e ficar um tempo em Jaú. Por que Jaú? Aqui me converti, aqui tem a minha igreja, aqui está o túmulo de meus pais. E saber no meu coração se era a cidade justa, o lugar justo. Mas domingo nós vamos embora. Domingo nós vamos para Curitiba. Porque em Curitiba nós temos a nossa casa, temos o nosso apartamento. Um dos filhos morou lá até o outro dia. Aí, algumas semanas atrás, ele comprou o seu apartamento e disse: pai, mãe, está vazio, podem voltar, que vão ficar pagando aluguel aí em Jaú, não é? Então essa perspectiva nossa é de voltar para Curitiba e ver se nós nos adaptamos, porque quem ficou tanto tempo fora assim, a adaptação é difícil, tá? E lá vocês têm parente também, Curitiba? Curitiba tem um filho. Tem um filho. Há um filho e um neto. Um neto. Assim, eu posso mudar de assunto? A gente hoje fala com muitos jovens e adolescentes. E a gente escuta uma história do senhor dessa, de vida, ministério e também relacionamento, casamento. Como que se mantiveram todos esse tempo junto, no mesmo propósito, na mesma visão? Como que foi isso pra vocês hoje chegar? Porque tem um casalzinho novo. Eu quero saber como vocês se conheceram. Como nos conhecemos, é uma história. Eu estava em Ribeirão Preto, né? Foi o meu primeiro trabalho. Mas eu tinha ouvido uma chamada. Você se lembra que eu falei daquela pomba de ouro? Sim. No meio daquele barulhão de oração, eu escutei 2 vezes Deus falar no meu ouvido: Mato Grosso, Mato Grosso. Eu fiquei assustado. Fui procurar o superintendente do Mato Grosso. Assim, nós precisamos tanto de obreiros. Aí eu falei: fala com o meu superintendente, que ele ama tanto a gente que se eu for falar com ele, não vai deixar. Ele vai chorar. Fato, ele foi falar com o superintendente, que era o Armando Trovati de Franca, e o pastor Armando saiu bem bravo com ele, dizendo: você vai criar teus obreiros no teu campo, não roubar obreiros de outra região. Aí o pastor chegou, o pastor Francisco, falou: Guido, não é a hora ainda, não é a hora ainda. Então, sendo ele superintendente de Franca, eu em Ribeirão Preto, 90 quilômetros, ele me chamava frequentemente para ir pregar na igreja dele. Me gostava que eu trabalhasse com a juventude da igreja de Franca, vigílias, né? E nisso eu conhecia a missionária Eurípides lá, entende? Eu conheci lá. Ela fazia babysitter na casa do pastor, cuidava das crianças do pastor. Mas nós nunca namoramos. Nós nunca namoramos. Meu pensamento era não me casar. Servir a Deus assim, na solitude, né? Como Paulo, sabe? Mas Deus tem os seus planos, sabe o que é melhor pra gente, né? Aí fui embora pro Mato Grosso.
3.000 quilômetros de distância. Nunca mais nos vimos. Mas eu escrevi uma cartinha para ela, que não tinha mais ninguém para escrever. Minha mãe também. Ela respondia, levava um mês para chegar a carta. Ela mandava uma cartinha, eu no mesmo dia respondia, porque demorava a chegar. Para chegar. E tal, sabe? Então ela tem esse pacote de cartas guardado, não sei aonde, até hoje, sabe? E aí vim, ficamos noivos, ela veio conhecer aqui da Uana, ficou 2, 3 dias lá, e depois veio para se casar. Mas nós nunca namoramos. Tá vendo? Corte por carta. Fato, meu filho foi lá vasculhar, você está mexendo aí? Eu estou lendo aqui essas cartas. Essa aqui está pegando fogo. Ele tá vendo o que o jovem passa sozinho. Olha! Alma minha, Senhor é meu. Então foi assim, não teve namoro. Não, Vocês se nós conheceram estamos namorando até hoje. até hoje. Até Nos amamos, queremos bem. Viemos aqui 8 anos atrás, fizemos as bodas de ouros aqui. olha. Até o pastor Pedro foi, né? Reunimos toda a nossa família, vieram de longe do Rio, vieram aqui no Hotel Realce, no salão de festa lá, fizemos bodas de ouro e nós estamos casados há 59 anos, né? E como você sabia que esse relacionamento era de Deus? Não que eu não pensasse nisso, né? Mas orava muito, né? E quanto mais eu orava, mais eu queria ela perto de mim, entende? Então eu vi que era um plano de Deus da gente se casar, né? E sempre apoiou o mesmo propósito. Sempre, Apoiou, sempre o mesmo propósito. Abrir igreja e ser missionário sim. junto. E agora o que o Rick estava falando é o que fizeram vocês se manter firme até hoje? É sempre a palavra do Senhor, né? E apóstolo Paulo, aí, Filipenses, né? Isso. É uma das epístolas que eu mais amo, é aquela, no capítulo 4. Ele diz, se tem alguma coisa boa, se tem algum pensamento bom, vocês acharam uma virtude, vocês acharam vão em cima daquilo. Então, lembrar que nós não estamos aqui para condenar ninguém, nem nada, e achar defeito na igreja, porque defeito todo mundo tem, eu também tenho, né? E depois ele diz assim, o meu Deus, segundo a sua misericórdia em Cristo, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, Deus supriu antes de eu ser missionário, quando eu saí de casa, e supriu agora que eu não sou mais pastor e não tenho mais salário de igreja. Entende? Não tenho mais salário de igreja. Eu vivo com a minha pensão. Mas metade da minha pensão é para pagar o plano de saúde. Então, realmente vivemos com uma. Entende? Nossa vida vai ser modesta. Mas Deus não mudou. Amém. Dio vede e provede. Amém? Amém. O senhor falou que trabalhou com jovens também. Sim. Teve... Hoje, assim, a nossa juventude parece mais velho do que novo. A gente faz um trabalho com adolescentes e jovens, parece que eles têm 200 anos. Reclama Nem- pra ir no é, sol, pra pra ficar de fazer pé. evangelismo. Sim. Na época do senhor era assim também? Não, a juventude era Era mais animada. atirada. Eu vim num convênio, uma conferência em Amsterdã, com Billy Graham, a conferência para evangelistas itinerantes. 1980, 83. Tudo pago. Senão não podia ter ido. E fomos para Amsterdã 8 dias. Foi a coisa mais bela que eu vi na minha vida. Eu chorava de noite, escutando aqueles pregadores da África. O Billy Graham, quando se apresentava, era 10, 15 minutos de aplauso. E ele fazia assim com a mão, não adiantava. O povo louvava a Deus por tudo que ele representava, né? E aí ele disse assim, vocês vão para
Amsterdã, tome muito cuidado. É uma cidade depravada, perigosíssima. Não vá sozinho. Seja acompanhado de outros colegas para vocês caminharem e verem. E nós saímos para conhecer Amsterdã. Vimos a depravação. Pior que você pode imaginar. Tinha aquelas lojas vidraçadas. A mercadoria era aquela que estava dentro. Você não podia acreditar. Entende? A pessoa é um estava produto ali, mesmo. né? Como um produto mesmo. Sim, um produto. E fazia sinal para você. A porta de lá, assim, sabe? E ver os jovens caídos no homossexualismo, coisas assim. Eu fiquei muito chocado. Eu disse assim, mais cedo ou mais tarde isso vai chegar no Brasil. Mais cedo ou mais tarde vai chegar no Brasil. E Deus me deu a visão do encontro da juventude carismática. Esse é o nome. Congresso Carismático da Juventude, onde a gente chegava a reunir 2.200 jovens. Olha. De todo o estado de Santa Catarina, da cidade do Paraná, vinham ônibus, não é? E vimos milagres, transformações. Quando eu vou para Santa Catarina, com os convênios que tem lá, né, convenções, pastor, eu me converti no carismático, pastor, eu no carismático, né? E eles continuam com o carismático. Até hoje. Assistir os jovens. Você sabe que no final a gente tinha uns 20 minutos de oração, meia hora de oração para batismo com o Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa. 250 jovens batizados com o Espírito Santo. De uma única vez. Em meia hora de oração. Fizemos passeata na cidade com os ônibus, motocicleta. O povo caía na calçada quando o grupo passava. Olha. Pastor Aparecido veio, pastor, quando o povo passa, os jovens passam, 1, 2, 3, Jesus é o nosso rei. Eles caem na calçada, pastor, perde o equilíbrio e cai. Falei, é a glória de Deus, é o poder de Deus, coisa maravilhosa. Eu tenho isso na minha vida. Não vi repetir isso na Itália. Isso foi um pouco uma morte para nós. Mas Deus falou, não todo lugar é igual. Né? A gente vê muitos movimentos, mas movimentos assim, movimentos igual a convenções que o Billy Graham pregava, que essas que o senhor está relatando, a gente vê bem pouco. Hoje a gente vê eu acho que é essa parte que acaba pegando pra gente, uma coisa mais montada quando é um evento, mais montado pra gente do que uma forma de adorar a Deus, do que uma forma de buscar um batismo no Espírito Santo. A gente tem um cronograma carregado, cheio, mas em nenhum momento a gente vai falar assim, ó, esse momento aqui é 20, 30 minutos do nosso cronograma para orar por batismo no Espírito Santo, ou orar por milagres, por cura. A gente vivencia bem pouco esses momentos, como o senhor falou aqui, a gente acabou perdendo esse costume de orar. Eu, recentemente, eu falei, acho que alguma vez aqui, meu padrasto, eu tava orando com Deus, eu falei assim, Deus, eu quero vivenciar essas coisas novas, eu quero vivenciar essa experiência com Deus, porque eu só escuto. Porque aconteceu, porque vi, porque não sei em que ano. De lembrança. De lembrança. Teve unção do riso, que todo mundo dava risada na presença de Deus. E outro viu pó de ouro caindo do céu. E o senhor falando do Espírito Santo que o senhor viu. E meu coração fica, eu quero vivenciar essas coisas, eu quero viver essas coisas. E recentemente agora, desde março, o meu padrasto ele teve um câncer. No sangue, leucemia, e é muito agressivo. E aí a gente começou a tratar, tal, foi muito rápido o tratamento, a gente começou a tratar. Com 3, 4 sessões de quimioterapia, veio uma suspeita que estava indo pro cérebro. Eu não comentei, acho que essa parte eu não comentei com lugar nenhum. Esse eu comentei com o Oliver. E aí tava com suspeita que estava indo pro cérebro. E eu falei assim, Deus, tô orando pra cura dele, tá piorando.
Aí Deus falou no meu coração, falou assim, você estava orando porque você queria viver experiências? Para viver experiência, você tem que passar por situações Sim. que você tem que exercitar a sua fé. E eu orei, falei, não, repreende então esse câncer subir pro cérebro dele, porque se fosse pro cérebro seria letal. Aí, passou um tempo, a médica falou assim, então a gente vai fazer um novo exame para ver se realmente está subindo pro cérebro. E eu e minha mãe em oração, em jejum, quando fez o exame com 3 sessões de quimioterapia, não tinha mais traço da doença. A gente achando que ia piorar, que ia... Aí não tinha mais traço da doença. Aí a médica chegou e falou assim, a gente precisa terminar o tratamento de quimioterapia, isso em março. Esse fato aconteceu em abril. De março até agora, ele está terminando o tratamento agora. Só que depois da 3ª sessão, a gente estava fazendo só para terminar o tratamento, porque não existia mais traço da doença. O que fazia mal para ele era o medicamento. Sim. O medicamento que estava fazendo mal. É forte. E para glória de Deus, essa última sexta-feira agora ele fez a última sessão de quimioterapia. Então ele está agora só esperando passar o efeito para ele refazer os exames E e ter a o resposta laudo laudo. de não ter mais a doença. E Mas assim, é um testemunho, porque assim, é algo que eu vivenciei. E muitas vezes eu fiquei com medo de orar. Acho por cura, sabe? Vou orar por cura, mas se Deus não me escutar? Mas eu acho que assim, é mais a gente perder esse medo, porque a gente é usado pelo Espírito Santo, ele tá aqui. Não sei se com o Senhor foi assim, é assim. A gente perdeu a insegurança. Se Deus fizer, é porque Deus quer, e se Deus não fizer, é porque Deus também não quer. Sim. E é isso. É isso. Eu não contei para vocês, não sei até quando vai o nosso programa. Vamos embora. Eu ia nessas igrejas italianas, né? E não via movimento assim carismático, quer dizer, o Espírito Santo, né? Eu falei para os pastores da cidade, falei para os pastores, eu não vejo manifestação do Espírito Santo assim. Eles disseram, Guido, agora no ano 2000, que é o ano do jubileu, o Papa está fazendo como se fosse o ano dele, as igrejas vão trabalhar. Vamos trabalhar. E fizemos um trabalho extraordinário. Em Nápoles, acho que deu 7.000 pessoas. Nossa. Mas, cada vez que tinha a festa da Pentecostes, se reuniam as igrejas e a gente passava aquele dia para festejar a Pentecostes. No sábado, para não perder o culto do domingo, porque não todos vinham, né? Porque a Pentecostes cai sempre num domingo, como a Páscoa, né? Eu fazia no sábado. Aí, e essa vez é você que vai pregar. Ai, meu Deus, não, Senhor. Você que vai pregar. Deus falou para mim, você não deve rejeitar como você rejeitou outras vezes. Aí eu fui em oração e jejum, né? Oração e jejum, lutar com Deus. Por uma coisa nova. Aí, igreja cheia, um ex-cinema, igreja cheia, o pastor Silvano Lilli. Aí, toda aquela parte lá, toda aquela programação, a gente perde tanto tempo com isso. Vamos chamar o irmão Guido para pregar. Aí eu subi lá, falei, escuta, como eu não fui apresentado, vocês não sabem quem eu sou, foi um deslize do apresentador, Sim. né? Eu quero contar um pouquinho as minhas experiências e tal. E mamando eu fui contando as experiências, o que estava acontecendo aqui, começou a explodir o louvor dentro da igreja. O Silvano Lilli, entre os pastores, ficavam de pé e glorificavam a Deus. Eu tinha feito o meu sermão de 3 páginas. O Senhor falou, esquece aquilo, deixa de lado, vai nesse rumo. E fui. Eu falei, eu quero pedir autorização ao pastor da igreja, se eu posso orar por batismo com o Espírito Santo. Ele levantou, eu esperava uma pessoa com coragem para fazer esse pedido. Então, vou chamar aqui na frente. Deus fez uma coisa maravilhosa, batizou 50 pessoas
Na Itália, eles nunca viram isso. E depois eles, animados com esse impulso, no domingo, fizeram fogueira nas igrejas deles. Foram mais de 200 pessoas ao todo batizadas com o Espírito Santo. Agora, cada Pentecoste que tem, sempre tem no final a parte de chamar na frente para receber batismo com o Espírito Santo. Amém? Amém. A gente tira de tudo isso o medo. Muitas vezes o medo nos limita Sim, a se posicionar, a fazer medo e insegurança, sim. nos limitar a fazer. Pra gente chegando ao fim, queria que o senhor deixasse um recado para nossa juventude, Para nossa geração. para nossa geração. A gente tem o nosso nome como influentes. Então a gente é um povo separado que vai influenciar novas vidas na presença de Deus. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra para a nossa juventude, então. Eu estou muito contente de falar com vocês hoje, de testemunhar, de dizer que o medo vai ter sempre. Sim. O que diz a fé? A fé é que mesmo tendo medo, você dá o passo. É aí que Deus opera. Né? Você vê um perigo enorme lá, mas você vai no nome de Jesus e Deus te dá a vitória. É difícil que você vá sem temor quando você tem uma pessoa desenganada no hospital e não sabe se vai viver ou se vai morrer. Né? Uma criança, um jovem, como aconteceu comigo. E de sentir aquela risada do inimigo. Sim. Né? Esse é um outro episódio que eu tenho para contar no futuro. Como eu ouvi a risada do diabo. E o padre estava do meu lado. Então, eu quero dizer à juventude, todo o avivamento começa com poucas pessoas. Mas pessoas com um coração fervoroso, com o coração cheio. E aquelas 2, 3, 4, 10, 20, inicia a fogueira. E aí, em volta da fogueira, vão se agregando novos. Todo o avivamento que você estudar na Bíblia começou com alguns e depois se alastrou. Não é? Como aconteceu em Pensacola, né? Como aconteceu na Universidade dos Estados Unidos, Sim, um fervor, um despertamento maravilhoso. Às vezes é uma onda, sabe? É uma onda, mas não quer dizer que não volta mais. É uma onda. Para ela ficar lá em cima, você não pode perder como foi no início. Não pode perder como foi inicial. Porque hoje Joinville tem 60 igrejas. Porque ela não perdeu aquele impulso inicial que Deus deu. Não é? Sabe quando joga a bola, né? Uhum. É a primeira. Não perder aquilo. E os jovens têm que se dedicar. Eu sei que hoje o mundo atrai mais os jovens, né? Tem uma programação no mundo que é tremenda, na televisão, no cinema, no teatro, no divertimento, etc. Mas se começar esse fogo com alguns, pode saber que vai ser difícil alguém apagar. Amém. Amém? Amém. Não perca a esperança. É o que o Abacuque disse, ainda que a videira não dê fruto e não tenha bois no estábulo, né? E etc., eu vou continuar confiando no meu Deus. Amém? Pastor, pastora, é uma honra, um privilégio receber vocês aqui. Muito obrigado de coração. Vocês são referência para a nossa geração, vocês são referência para a nossa juventude. Obrigado por abrir caminho para a gente. Amém. Obrigado por abrir caminho para a gente. Nosso coração, né? Muito obrigado. Me desculpo por não ter vindo outro dia, mas não Não. estava bem, né? Eu passei por 2 cirurgias e uma parte das partes de baixo que doía pra caramba. Falei, como é que eu vou lá desse jeito? Não tenho vontade nem de falar, né? Não tem A problema. gente super entendeu e a gente deu um jeitinho porque a gente queria o Senhor aqui conosco. Amém. E foi muito especial, foi um dos episódios mais importantes, assim, foi incrível. Tudo que o Senhor compartilhou com a gente, a sua jornada, a sua trajetória.
Que Deus acompanhe vocês nessa nova fase, nessa nova etapa. Muito obrigado. Orem por nós. E nós esperamos futuramente voltar para o Jaú. Sim. Né? Tá bom? Eu rever vocês. Tá bom. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Galera de casa, espero que tenha edificado sua vida do mesmo jeito que edificou a nossa. Quero que você curte, compartilha, manda pra alguém. Do mesmo jeito que a gente falou aqui agora de queimar no coração, tem que começar de algum lugar. Então que seja de você, da onde você estiver, do jeito que você estiver, com quem você estiver do seu lado. É você o começo. E fica com Deus, Deus abençoe. Até uma próxima, pessoal. Deus abençoe. Valeu, influência!